membros da mesa diretora, colegas vereadores e público assistente, queria parabenizar esta Casa Legislativa por trazer uma discussão que envolve não só esta casa, mas de um modo geral que afeta a população da nossa cidade e de cidades vizinhas, como é o caso aqui de Guaiúba, que tem seus representantes, a vereadora Cleuma, o vereador Mair, que também preocupado com a situação do atendimento e da normatização, seguindo uma resolução da ANEEL, a 410/2010, tratando dessa questão e mudando essas mudanças da área urbana, área rural, e passar exatamente a sacrificar as pessoas mais pobres, principalmente as pessoas mais pobres, que são as pessoas da área rural. Eu queria dizer, senhor presidente, que há um desrespeito muito grande da COELS com relação à questão da falta de informação. A própria resolução da ANEEL, a 410/10, diz que o consumidor deve receber essa informação com antecedência, no mínimo 30 dias, e que tem os meios de comunicação que a gente sabe como televisão. Não saiu sequer uma nota na imprensa, na mídia, para que o consumidor, no momento que recebesse uma fatura dessa, com uma antecedência, algumas faturas chegam até a 50 dias antes do pagamento. Quem recebe uma fatura dessa aqui nesta casa, por exemplo, há uma difícil compreensão com relação a isso. Imagine quem está recebendo uma fatura como essa na sua casa. Primeiro sentimento que se tem quando recebe uma fatura como essa é dizer que a COELS está assaltando o consumidor. Porque nós convivemos numa cultura de que nós pagamos aquilo que nós consumimos. Isso é da água. Nós tivemos audiência pública aqui, que de uma audiência pública foi oferecido uma denúncia ao Ministério Público e que suspendeu o pagamento das cobranças de água aqui na Pacatuba, por conta de uma decisão do Ministério Público. Eu acho que vocês virem a esta casa, fui orientado pelo seu coordenador, pelo seu diretor, vai lá na Pacatuba, lá encher linguiça, vai lá enganar a população, vai enganar os vereadores na Câmara. Eu acho que o poder que vocês têm de decisão aqui, não tem nenhum poder de decidir sobre isso. O que vocês estão aqui hoje, por exemplo, no caso, é tentando esclarecer algo que não vai conseguir. Nós vamos passar a vida toda aqui nesta casa tentando compreender o que está sendo feito pela COELS, e nós não vamos compreender. A população não vai entender, não vai compreender essa cobrança abusiva, receber duas faturas, mesmo que bimestral, pela contagem bimestral, fazendo média, isso e aquilo. A população não entende essas coisas. Não vai entender nunca. E eu acredito que esse descumprimento da COELS com relação à questão dessa informação ao consumidor, pode ter colocado a letra tão pequena, talvez, nessa fatura, que passa despercebido pelo quem recebe uma conta como essa, que nem lê, não consegue nem ler. Imagine uma pessoa vamos da área rural, um homem simples, humilde, agricultor, muitos deles agricultor, nem leitura tem, sofre um impacto muito forte de receber duas contas sem sequer ser avisado previamente. Essas coisas têm que ser acontecidas, porque se a COELS tivesse decência em informar bem a população de que a área rural de todos os municípios do estado de Ceará teriam que receber duas contas, numa média que faz para evitar, por conta da dificuldade que o leitorista tem que ir lá nas áreas rurais da cidade para tirar essa leitura e estão fazendo pela média,
deveria ter avisado, que eu tenho certeza que a televisão é um veículo de comunicação que entra na casa de todo mundo. Todo mundo tem uma televisãozinha em casa. Se a Coelce fizesse isso, ela tinha feito de forma decente. Talvez não tivesse nem essa discussão toda aqui com relação a essa questão. Mas, infelizmente, é um descumprimento, é uma falta de respeito muito grande com o consumidor. E eu acredito que esta casa tem que oferecer essa denúncia ao Ministério Público, tem que procurar o promotor de justiça, tem que começar dando logo saindo desta casa, logo, essa iniciativa. Nós temos que fazer isso, aproveitar que a região metropolitana de Fortaleza, inclusive Fortaleza também, a própria capital, está entrando com a CPI contra a Coelce, que nós temos que estar junto também para engrossar essa CPI. Afinal de contas, todos nós que somos vereadores nesta casa, somos abordados por as pessoas nas ruas e diz: o que significa isso, vereador? A Coelce está mandando 2 contas de energia para a gente pagar. E a gente ficou, naquele momento, sem explicação, sem compreender, sem entender o que dizer para aquele consumidor que está perguntando, o vereador, que ele recebeu 2 contas, porque nós não temos, nem nós vereadores, nem esta Casa Legislativa, teve o conhecimento de que foi informado pela Coelce que seria emitido 2 faturas de conta de energia para mandar para os pacatubanos, para Guaiú, para Itaitinga, para os outros municípios do estado do Ceará. Portanto, infelizmente, eu lamento profundamente que, apesar da boa vontade de vocês virem a esta casa, mas infelizmente vocês não têm poder nenhum de decisão. Apenas explicar, e a gente não vai compreender nunca isso. É preferível que esta casa se una com a Guaiúba, que se una com outros municípios próximos, que ingressem com ação judicial na comarca de Pacatuba ou na Guaiúba, procure o promotor de justiça e peça que entre com ação civil pública para suspender isso, porque só quem sai prejudicado é a população, principalmente aquela pessoa mais pobre. Porque o pobre, Márcio, Débora, ele deixa muitas vezes de comer para pagar um papel de água, papel de luz. Sabe por quê? Porque ele não consegue viver sem a água e nem consegue viver sem a luz. Ele às vezes passa fome, passa dificuldade, mas ele quer ter o nome dele limpo. O pobre é assim. Ele zela pelo nome que ele tem. E ele faz de tudo, se sacrifica para pagar um papel de energia para não ter a sua luz cortada. Pois espero que vocês levem isso para a direção geral da Coelce, o resultado dessa audiência pública, essa insatisfação, leve essa insatisfação dos vereadores da Câmara Municipal de Pacatuba, da Câmara Municipal de Guaiúba, com relação ao desserviço que está sendo praticado por essa empresa chamada Coelce. Muito obrigado, presidente. Agora eu queria, senhor presidente, desculpa, eu queria só uma perguntinha para finalizar a minha fala. Vossa Excelência, o Márcio, eu vi com a sua voz muito clara de que as pessoas que estão se sentindo ofendidas com a cobrança por morar numa área urbana e está sendo cobrado como área rural, essas pessoas terão o ressarcimento depois que a prefeitura ou a Câmara Municipal enviar o plano diretor da cidade definindo o que é rural e o que é urbano? A Coelce será que terá a hombridade de reconhecer que errou, que pecou, que está sendo cobrado de pessoas que moram na área urbana e que deveria somente ser cobrado das pessoas que moram na área rural? Será que eles vão ressarcir essas famílias
que pagaram, que vão pagar a mais, que vão pagar nessa média de fatura? Será que vão? Porque a cobrança de iluminação pública, ela é a incidência dela, dos percentuais que são cobrados baseado na questão do consumo de quilowatts. Então aqui nós temos uma tabela. Nós temos uma tabela como todos os municípios, cada um dos municípios do estado de Ceará tem uma legislação diferente. Isso. Tem as isenções de 0 até 50 kW, de 51 a 100 kW já é um valor, e quem paga mais, no caso, chega até aqui para Catuba acima de 500. Essa é a legislação. Eu tenho certeza que essas pessoas, como disse o Cazuza, essas pessoas serão as únicas prejudicadas pela essa média do consumo delas nos últimos 2 meses, bimestral ou trimestral. Portanto, essas pessoas serão prejudicadas por conta disso. Porque sabendo exatamente o que nós estamos vivendo hoje, com o aumento absurdo que nós temos hoje na conta, que é repassada ao consumidor, no aumento abusivo, no valor que é cobrado pela Coelce, para que a população hoje pague essa conta do que está acontecendo em nível nacional, infelizmente as pessoas é que vão sofrer com isso. Porque no momento que você percebe que sua conta de luz aumentou, por conta não do seu consumo, mas porque foi autorizado um aumento nessa tua tarifa, quando vinha a cobrança da taxa de iluminação pública, ela vem em cima desses valores. Porque quem é consumidor, nesse momento, a primeira preocupação que ele tem é tentar baixar o seu consumo. Baixar o seu consumo para pagar um valor menor até da cobrança da iluminação pública. Portanto, se tirar pela média, ela não vai ter nunca um resultado positivo. Sempre, entendeu? Vai pagar mais, tendo aí sofrido um resultado negativo com relação a essa questão da cobrança. Portanto, avalie, e esta casa, por fim, senhor presidente, queria engrossar um acordo com a Guaiúba, entendeu? Endossar isso com a Guaiúba e com outros municípios que virão, para que a gente possa ir no Ministério Público e possa entrar com uma ação civil pública para suspender a cobrança, entendeu? Desse faturamento que é feito pela média aqui na cidade de Pacatuba e na cidade vizinha. Muito obrigado, presidente. Ô, Márcio, você quer logo... Posso bem rápido responder a pergunta dele? Acho que é pertinente. Porque eu estou achando assim que vai prolongar, o que eu estava tentando aqui sugerir, você anotar logo com a Edilena aí, para poder passar para o outro vereador, para depois no final você fazer um resumo só, pode ser? Fica disponível. Mas você fica à vontade, que aqui você tem direito de resposta. Claro, se gostar presidente... Só esse tema específico, tem outros temas que eu tinha anotado. Primeiro, agradeço, tá? Mais uma vez, seu posicionamento é importante para a gente, como eu já falei aqui algumas vezes. Em relação ao que você considerou aí como ressarcimento, vale ressaltar que o cliente que está no processo de leitura bimestral, tá? Ele continua tendo o faturamento dele de acordo com o valor do quilowatt, o valor da tarifa, de acordo com a classe que ele é registrado, residencial, comercial, rural, tá? A classe de consumo que ele se cadastrou quando fez a ligação nova. Em relação a isso, sendo a leitura mensal ou a leitura bimestral, ele não tem nenhum prejuízo no valor do quilowatt que ele iria pagar. O ponto é, uma das faturas é estimada pela média, que essa média, como é a média, você mesmo colocou muito bem, uma estimativa, tentando, de acordo com o histórico passado dos últimos 12 faturamentos, encontrar qual seria o valor de consumo do cliente, ele pode ser maior, pode ser menor. A fatura do mês seguinte, que nós coletamos a leitura, qualquer desnível que existe nessa média, se a média for calculada maior, essa fatura tende a vir menor, se a média for menor, essa fatura tende a vir maior. Então, como a cada dois meses nós coletamos a leitura do medidor, qualquer ajuste, qualquer desnível, qualquer desvio padrão que a média pode ter ocorrido nesse faturamento, essa leitura coletada a cada 2 meses faz esse ajuste. Então, o cliente, em valor do quilowatt ou em valor de leitura, ele... Não, eu posso terminar a minha colocação. Não, vereador,
use o microfone, que o povo lá fora quer ouvir. Eu só perguntei, queria que a tua pergunta bem sucinta. O ressarcimento da cobrança que está feita das pessoas que não moram na área rural, que moram na área urbana, mesmo assim a Coelce cobrou como se o consumidor morasse numa área rural. O que eu estou perguntando é isso. Por exemplo, vamos citar um exemplo. Se na Pavuna é uma área urbana e o consumidor recebeu a fatura, duas contas de energia, eu queria saber se depois que a prefeitura ou a Câmara enviasse uma cópia do plano diretor para definir essas áreas e no momento que essas áreas fosse reconhecida não como rural, mas fosse urbana, se a Coelce devolveria o dinheiro, o valor pago. É isso que eu estou perguntando. É só reconhecer. Olha, se ela cobrou de forma indevida, se uma área é urbana e você colocou aquele consumidor como uma área rural, é evidente que está cobrando indevidamente. Não é verdade? Está mandando duas faturas de forma indevida. Na hora que o município, que deveria ter sido feito antes da Coelce mandar as faturas, o primeiro papel que a Coelce deveria ter e assumir esse compromisso era primeiro procurar o município para que o município mandasse o que é área rural e o que era urbana. Porque aí sim a cobrança talvez não fosse indevida. Porque agora taxar um consumidor da área urbana como se fosse uma área rural, eu queria saber se a Coelce, após o reconhecimento que aquele consumidor não mora na área urbana, ele mora numa área, não mora numa área rural e ele mora numa área urbana, eu queria saber se ele vai ressarcir, se ele pagou as duas faturas. Perfeito, só tentar ser o mais objetivo possível. No momento que uma área é definida como urbano, como eu já falei algumas vezes, nós passamos a fazer a leitura mensal e não existe ressarcimento, pois a cada 2 meses nós coletamos a leitura e qualquer ajuste que a média venha de torcer, essa leitura é ajustada, ou seja, a fatura que a gente coleta e imprime de acordo com a leitura. Isso. Mas foi porque não foi informado. Eu estou dizendo. Só um detalhe aqui, só um detalhe. Edilene, faça a pergunta para o Márcio responder. Pronto. Não adianta a gente... Quero só informar vocês, aos demais vereadores, que o Márcio e a Débora são apenas funcionários da casa. Espero que você não se levante para poder dar no casal, porque eu estou até com medo. Viu? Eles são funcionários da casa. Eles estão aqui representando a Coelce. Eles não têm o poder, eu acho, eles vão levar o nosso questionamento para a Coelce. Eu acho que é mais ou menos isso. Vereadora, porque tem vários vereadores inscritos que ainda não falaram. Daqui a pouco nós vamos fazer aí Pois não. Só um ponto, e eu acho que depois a gente deixar todos prontos para o final, mas acho que é importante a gente estar usando uma palavra chamada poder, isso é legal e tal. E assim, na verdade, realmente, a gente segue as regras, como eu falei, da ANEEL ou do próprio município, tá? Então, nós somos uma empresa habituada, nosso critério é de instituir a regra. Como eu falei no início, se tiver alguma localidade que seja urbana, a gente está querendo como rural, mudamos a forma de ler, tá? Se a resolução da ANEEL mudar a forma de fazer essa leitura, a gente respeita a lei. Não é uma questão de poder, é questão de lei, tá? Então, de acordo com a lei ou municipal ou federal, nós estamos cumprindo e exigindo de acordo com qualquer prazo legal, tá? Então, independente de estar a gente aqui ou qualquer outro o colaborador da companhia, a gente vai estar seguindo as regras vigentes que o governo federal, estadual ou municipal define para a Coelce. Obrigado.